Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também vocês, Educação de Jovens e Adultos, né? Os alunos aí da EJA. Todos vocês sejam muito bem-vindos aqui para a nossa aula. E hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver o objetivo da aula. Efetuar adições e subtrações em contexto de desafios numéricos para ampliar seu repertório de cálculo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com multiplicações e divisões que pertencem ao campo aditivo, né? Das ideias do campo aditivo. Mas a gente vai trabalhar aqui em forma de desafios numéricos, desafios que envolvem cálculos, para a gente poder ficar aí, ampliar o nosso repertório, né, na hora que a gente for fazer um cálculo. E hoje a professora trouxe uns desafios que caem muito aí em Olimpíadas, né, da matemática, em maratonas. Então hoje nós vamos fazer aqui umas atividades desafiadoras para a gente poder colocar na nossa cabecinha assim e ampliar, né, os nossos repertórios aí do cálculo, beleza? Para começar, nós vamos trabalhar com um desafio da pirâmide numérica. Vocês já ouviram falar na pirâmide numérica? Não? Então vamos ver aí na telinha o que é a pirâmide numérica. Então essa pirâmide numérica é exatamente o que está aparecendo para vocês, né? A gente vai construir, vai levantar uma pirâmide numérica e nós vamos descobrir alguns segredos para levantar essa pirâmide numérica, tá bom? Então, primeiro nós vamos fazer aqui com a professora na mesa, depois a gente volta aí na telinha. Então, a professora trouxe aqui, né, as duas pirâmides que estão aparecendo para vocês aí na telinha. Essa aqui, a professora quer que você copie aí rapidinho no seu caderno, numa linha mais para baixo, né? Façam assim, deixe 1, 2, 3, na quarta linha você copia esses números aqui, um do ladinho do outro, um pouquinho mais afastado, né? Não muito grudadinho, igual como se fosse uma pirâmide de tijolinho, igual a professora fez aqui. Então lá, copia lá o número 1, do ladinho um pouquinho mais afastado 3, depois o 5 e por último o 7. Copiaram? Muito bem. Eu vou resolver esta aqui e eu quero que vocês observem como que eu faço para resolver esta aqui. Preste bastante atenção no que eu vou fazer. Aí vocês vão tentar descobrir qual é o segredo que eu estou usando para erguer esta pirâmide e vocês vão fazer exatamente igual nessa aqui, ok? Então essa a professora resolve, esta é você que vai resolver. Então presta bem atenção como é que a professora vai resolver para você fazer bem igualzinho. Descobrir primeiro o segredo para depois resolver igualzinho, tá bom? Então a professora vai virar um pouquinho aqui e eu vou mostrar para vocês logo o que eu estou fazendo, tá bom? Então, ó, bem, para erguer essa pirâmide eu vou fazer o seguinte, esse com este, vai ser este. Este e este, dá esse aqui. Esse com este, este com este é este aqui. Muito bem. Agora esses dois é este aqui. Ótimo. Este com este é este aqui. Muito bem. Esses dois aqui agora, esses dois juntos vão dar é esse aqui. Ok, olha como é que ficou aqui a minha pirâmide. Descobriram o segredo que a professora fez? Descobriram qual é o segredo que eu usei aqui? Eu fui fazendo aqui algumas ideias, né? Juntando algumas ideias e levantando a pirâmide. Já descobriram qual é? Já? Muito bem. Se você já descobriu, então agora você vai fazer essa sua lá. Faz a sua lá. A professora vai combinar com vocês assim, ó. Eu vou mostrando aqui, vocês vão colocando aqui, tá bom? Presta atenção lá. Esse. Que número vai aqui?
Coloca lá bem em cima da união dos dois, bem aqui no intervalo do meio dos dois, tá? Coloca aqui. Agora, olha para esse e para este. O que acontece com esses dois? Vai aqui, alguma coisa, igual a professora fez aqui, ó. Eu usei esses dois para colocar este aqui. O que será que eu tenho que fazer aqui para colocar o que está aqui? Muito bem, então coloca lá. Nós já vamos ver se está correto. Este e este agora, esses dois tijolinhos juntos, vai formar o que vai ficar para cima. O que será que eu fiz neste aqui? Vocês vão fazer igual aqui também. Colocaram? Ótimo! Agora pega este resultado com este resultado para colocar o resultado de cima. Quanto será que vai dar? Muito bem, vamos ver se daqui a pouquinho nós vamos corrigir. Este agora juntando com este aqui para ver o que vai dar aqui em cima. Deu? Ótimo, agora faz esses dois para encontrar o número que dá aqui em cima. Pronto? Conseguiram? Este e este aqui, este e este aqui, este com este vai aqui. O resultado nessa linha. Este e este resultado aqui, este e este resultado aqui. Este e este resultado aqui em cima. Beleza? Muito bem, então vamos ver lá na nossa telinha como que vai ficar as nossas respostas? Vamos ver se vocês acertaram? Então vejam lá. Primeiro, para a gente descobrir o segredo, né? Eu sei que vocês já descobriram, mas pode ser que alguém ainda não conseguiu entender. Olha o que a professora fez ali, o 7 e o 3, para encontrar 10. O que eu fiz com o 7 e com o 3? Isso, eu juntei, eu fiz uma adição. 7 mais 3, 10. E para achar o 7, eu juntei quem? Isso, 3 e o 4. Muito bem, 3 mais 4, 7. E para achar o 6? Isso! Para achar o 6, eu usei o 4 mais o 2. Muito bem. E para achar o 17? Isso, 10 mais o 7. Para achar o 13? 7 mais 6. Muito bem. E para achar o 30? 17 mais o 13. Muito bem. Então vamos ver agora se você conseguiu acertar a tua parte da atividade, que era para você fazer sozinho. Vamos ver? Qual é o primeiro número? A gente já descobriu o segredo, né? Que a gente vai somar os dois números de baixo para colocar o valor do resultado sobre os dois, né? Sobre aquele tijolinho que pega os dois. Muito bem, então vamos ver agora o que ficou lá. Isso, 4, porque 3 mais 1 é 4. 8, porque 3 mais 5 é 8. 12, porque 5 mais 7 são 12. 12 de novo, porque 4 mais 8 são 12. 20, porque 12 mais 8 dão 20. E 32, porque 20 mais 12 são 32. Acertou? Confere aí, dá uma olhadinha. Se errar, não tem problema, vai lá, paga e arruma. Deu? Conseguiram? Muito bem. Bem, agora a gente vai continuar nessa mesma perspectiva da tarefa aí, né, dessa atividade da pirâmide, só que agora a gente vai elevar um pouquinho a dificuldade. Então nós vamos fazer um pouquinho mais difícil agora. Por quê? Porque nós já estamos no quarto e no quinto ano, né? Essa pirâmide aí só foi pra gente aquecer. Agora a gente vai pegar uma pirâmide que tem alguns intervalos que a gente não sabe qual é o valor. E a gente vai ter que descobrir qual é o valor desses intervalos, tá bom? Vamos olhar aí na telinha quais são as pirâmides? Então agora nós temos aí duas pirâmides com intervalos que a gente não sabe quais números estão ali. Alguns tijolinhos já estão, inclusive, aparecendo, né? A gente já consegue visualizar, né, os mais acima. Porém, não são todos que a gente consegue ver. Então nós vamos ter que descobrir. Então vamos ver aqui na mesa com a professora. Então a pirâmide que está aparecendo aí para vocês na telinha é essa que está aqui na mesa da professora. Nós temos então a primeira pirâmide, que é a pirâmide número 1, e nós vamos ter a pirâmide número 2. Olha na primeira linha de baixo lá, ó, dessa primeira aqui, ó. Eu tenho aqui 18. Eu tenho em cima do 18, 23. Mas aqui do lado eu não tenho ainda o valor. Como que eu vou descobrir esse valor aqui? Qual que era o segredo da pirâmide mesmo? Vocês lembram? Que a gente somava os dois valores para ter o de cima. Não era esse o segredo?
Então, o 18 mais alguma coisa para dar 23. Então, vamos pensar aqui agora no quadro com a professora, né? A professora vai colocar o quadro aqui na frente para a gente pensar um pouquinho. Bem, nós tínhamos lá, então, na pirâmide, né? 18 e 23. Então, o que nós tínhamos? Então, a professora vai escrever e já vira aí para vocês verificarem, tá bom? Eu tinha o total 23. Então, o 23, né? O total 23 que a professora tinha era um valor mais o outro valor. Não era isso que a gente tinha? E qual que era o primeiro valor que tinha lá? 18. 18 era o valor que estava lá, mais alguma coisa que eu encontro 23. Lembram naquela aula que a professora trabalhou com vocês com as operações inversas? Como que a gente acha a outra parte? Eu tenho todo e tenho uma parte. Como que a gente acha a outra parte? Isso, lembro muito bem, aquela aula que a professora trabalhou com vocês sobre operações inversas, né? A professora diz assim, para a gente achar a outra parte, eu tenho que pegar o todo e tirar essa parte aqui. Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos pegar o 23, vamos retirar 18. 23 menos 18. Então, essa é a nossa, que nós temos que resolver, essa operação aí. E como que a gente resolve? Não é? A gente vai resolver como a gente sempre resolveu, né? Vamos fazer a subtração. Eu tenho 8, quero retirar, desculpa, eu tenho 3 e quero retirar 8. Eu posso retirar 8 do 3? Não, então eu vou ter que fazer a nossa ideia de emprestar do vizinho. Lá o vizinho deixou de ser 2 e virou 1. Né? Emprestou 1 para o lado e ficou ainda valendo 1. Agora o 3 vale 13. Posso tirar 8 de 13? Posso, vai sobrar 5. Tudo bem, 5 é a nossa resposta da unidade. Tenho 1 e vou retirar o 1. Então, qual é a diferença do 18 para o 23? 5. Então, esse 5 a gente vai colocar lá na nossa pirâmide agora. Vamos pegar a pirâmide aqui, a professora vai pôr aqui na frente e vai colocar aqui agora o 5. Tá? Então, o valor 5, que é a soma do 18, do 5, para dar o 23. O que nós temos aqui agora? 12 com 5. Já posso achar esse aqui. Quanto que é o 12 mais 5? Nem precisa fazer, né? A gente pode contar na cabeça lá. 12 com 5 dá 17. Então, a professora vai virar aqui um pouquinho para ela pôr o 17. Pronto. Coloquei o 17. Ok. Agora, o que nós temos que achar? Esse aqui da ponta. Mas eu tenho 12. Eu tenho uma das partes e tenho o total. Falta achar outra parte. Como que a gente vai fazer para achar essa outra parte? Exatamente o que nós fizemos lá na primeira operação que a gente acabou de fazer, na descoberta lá do 5, né? Nós vamos pegar, então, o 48 e vamos retirar 12 para a gente achar a outra parte. Então, nós vamos fazer essa operação aqui, né? Nós vamos fazer 48 retirando 12. Tenho 8 para retirar 2. Consigo retirar 2, vão sobrar 6. Tenho 4, vou retirar 1, vão sobrar 3. Qual é o valor, então, da diferença de 48 com 12? 36. Então, o 36 nós vamos colocar, então, lá na nossa pirâmide. Deixa a professora colocar aqui do ladinho. 36. Ótimo. Agora, o que falta a gente achar? Esse valor aqui. Como que a gente acha esse valor? Somando esses dois, 23 mais 17. A gente pode armar a conta? Pode armar a conta. Pode fazer conta de cabeça, se souber? Pode também. Pode fazer risquinho, desenho, pode fazer do jeito que você quiser. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, para a gente achar aquele número, nós vamos pegar o 23 e vamos somar com o 17. Vamos lá, vamos fazer essa conta agora. 7 mais 3, 10. Agrupa 1 lá na dezena. 2 mais 1 mais 1, 4, né? 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Ficou 40. Então, vamos colocar o nosso número lá na nossa pirâmide. 40. Ótimo. E 40 mais 65 para a gente achar o valor do nosso último tijolo. 40. Dá para fazer armada? Pode, mas dá para a gente fazer assim também. Nós temos 65. 66, vamos arredondar para 60, vamos deixar o 5 de lado por enquanto. 60 mais 40, a gente já sabe que dá
100, isso mesmo. E 100 mais 5, 105, ótimo. Então, viu? A gente não precisa nem armar algumas contas a gente pode fazer de cabeça, se a gente souber a gente pode fazer. Então a nossa pirâmide ficou desse jeito. Vamos conferir lá no resultado da telinha para ver se a gente acertou? Isso, e chegamos no 105. Agora vamos fazer junto com a professora. A segunda aí vai aparecer na telinha, vai estar aí na telinha de vocês, vamos fazer junto com a professora. O que eu tenho ali? Eu tenho, para começar, eu posso achar o tijolinho do canto, ali no canto direito da televisão de vocês, aí bem no canto inferior, ou eu posso achar o do lado ali, que está no meio, entre o 33 e o 17. Por que eu posso achar qualquer um dos dois? Porque eu tenho o valor do total, né? O total tanto da soma de um como da soma do outro. Vamos começar pelo canto inferior da direita da TV de vocês. Temos ali, 22 é o total e 17, que é uma das partes. O que eu faço para achar a outra parte? Isso, eu vou retirar. Ou eu posso fazer assim também, contar. Porque ali 17 e 22 são próximos, né? São números próximos. Então eu posso contar assim, ó. 17 na cabeça. Vamos lá, conta no dedinho com a professora. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Quantos dedinhos você usou? Muito bem, usamos os 5 dedos da mão, né? Então 17 mais 5 dá 22. E olhando para o lado de cá agora, 17 que eu tenho e o 26 que é o total. Quanto para chegar do 17 para chegar lá no 26? Podemos fazer contagem também? Podemos. Vamos lá, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quantos dedos a gente ergueu? Isso, a gente ergueu 9 dedos. Vamos ver se a gente acertou a primeira linha? O 5... e o 9, muito bem. Agora sabendo, 33 com 9, facinho para a gente achar é a soma do 33 mais 9. Quanto dá 33 mais 9? 42, muito bem. Agora vamos para cima, naqueles dois tijolos que estão vazios ali em cima, ó. Somando o 42 e o 26, nós temos 68, muito bem. 26 mais 22... 48. E juntando, né, o 68 com o 48, a gente encontra então o 116, que já está em destaque lá no topo, né, da nossa pirâmide. Muito bem. Esse foi um dos desafios numéricos que a gente trouxe para a aula de hoje. E agora a professora vai mostrar mais um desafio para vocês, que também cai bastante aí nas nossas Olimpíadas da Matemática, né? As Olimpíadas que a gente participa, que a gente já participou, alguns de vocês já participaram. E também cai algumas maratonas intelectuais, quando a gente vai fazer alguma maratona intelectual, né? Onde a gente já participou. Então vamos ver qual é o desafio agora, o próximo desafio? Números faltantes. Nós precisamos colocar nas operações os números para que elas fiquem corretas. Isso mesmo, eu vou ter que olhar bem ali a operação, né? Prestar bastante atenção nos valores que estão ali dispostos e descobrir qual é o número que eu tenho que acrescentar nesses quadros que estão em destaque. Estão vendo que tem alguns quadros em destaque aí? Um azul e um do lado esquerdo, do lado direito, uns roxos. Então, nós vamos ter que pensar nesses quadros aí. É nesse lugar que a gente vai ter que colocar os números, tá bom? Bem, para isso, nós vamos fazer junto com a professora aqui na mesa da professora, que a professora já está com a operação aqui, né, na nossa frente aqui, no cartão que a professora fez. Então, vejam lá. Eu tenho 7 na primeira parcela, mais uma parcela que eu não sei ainda qual é, que eu vou ter que achar, e no final o resultado dá 5. Opa, 5? 7 com alguma coisa que dá 5? Como que pode, professora, ter um número menor aqui numa soma, se aqui o número é maior? Como que você acha que pode acontecer isso? Alguém sabe responder para mim? Pense lá, eu tenho um número menor que esse aqui, né? 5 é menor que 7. Por que eu vou somar alguma coisa com o 7 para dar 5? Ah, professora, mas não é só 5, né? Porque a gente tem aí a soma que pode ser o quê? 15. Lembra que a gente pode colocar 1 aqui em cima para fazer aquela soma do sobe 1? Então, na verdade, aqui nós não podemos pensar em 5, porque nós estamos somando.
não é uma subtração. Eu não vou retirar, eu vou somar. Então, o número somado com 7 que vai dar 15, porque o 5 fica na unidade e o 1 sobe na dezena. Então, nós temos que pensar nessa condição. Não podemos esquecer que esse 1 aqui, ele não pede para a gente colocar na operação esse 1, mas eu não posso esquecer que ele faz parte da operação para que esse 5 esteja ali embaixo. Então, qual é o número que eu tenho que juntar com 7 para dar 15? Tem lá, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto que eu usei? 8. Muito bem, posso fazer assim também. Então, ó, eu vou juntar 7, deixa eu colocar 8 de virada ponta cabeça. Vou colocar 8, 7 mais 8 fechou no 15. Então, esse lugar aqui é o 8 que eu coloco. Agora, eu vou ter que colocar um valor aqui. Bem, esse número 1 aqui não existe na operação. Eu só coloquei ele ali para lembrar que eu estava trabalhando com 15. Agora, aqui eu não posso esquecer que esse 1 também está subentendido ali em cima. Porque aqui muitas vezes a gente pensa, não é 10, né? Muito simples, coloca 0. Mas, para ter aquele 5 lá, eu tive que colocar na minha cabeça esse 1 aqui em cima. Então, eu tenho que lembrar que nessa hora de somar a dezena, eu tenho aquele 1 lá em cima. 4 mais 6, 10. Isso. 10 mais 1, 11. Então, eu vou colocar o 1 aqui. E lá na nossa centena, eu vou também ter que lembrar que eu tenho que colocar aquele 1, porque este 1 aqui não é 1 simplesmente, né? Ele é uma dezena, no caso, né? Porque eu estou trabalhando com 11 dezenas, né? Quando eu coloco 4 mais 6, eu trabalho na ideia do 11 dezenas. Só que eu não posso deixar 11 aqui. Então, esse 1 agrupa na centena. Muito bem. Agora aqui, ó, o total é 9. Eu tenho 6. Lembro que esse 1 aqui, por enquanto, não aparece na conta lá? Não estava aparecendo. Mas a minha cabecinha tem que estar subentendido. Ele tem que estar lá na minha cabeça, não posso esquecer dele. Porque eu só posso ter este 1 aqui por causa deste que subiu aqui em cima, tá bom? Então, 6 mais 1, 7. 7 mais quanto? Fecha 9. Isso, 2. Muito bem. Então, essa primeira operação é assim que a gente faz. Vamos conferir lá na nossa telinha para ver se ficou certinho? Muito bem, tá lá, ó, né? O 8, o 1 que faltou lá na resposta e o 2 que faltou na parcela. E aqueles dois números 1 que estão em verde ali em cima é para você recordar que para ter a resposta, né, da soma total, eles existem. Ele não pede para a gente colocar, mas eu preciso levar em consideração esse número também, ok? Muito bem. Agora nós vamos fazer o próximo, 975 menos alguma coisa para ter o 388. Então nós vamos fazer a próxima lâmina, né? Que é a nossa conta. Só que agora essa conta é uma conta de menos. Agora não é uma conta simplesmente que a gente faz, né? Normalmente assim, a gente vai ter que fazer alguns recursos aqui para ter essa resposta no final. Bem, olha lá o primeiro, vamos começar pela unidade, né? Sempre pela unidade. 5 eu tenho. Eu vou retirar alguma coisa para ficar com 8. Opa, o que aconteceu aqui? Eu tenho um número menor, retirando mais alguma coisa para ficar com o número maior? O que será que está acontecendo aqui? Ah, professora, aqui está acontecendo o seguinte, eu não tenho simplesmente 5. Para continuar sobrando 8, o 5 tem que ser maior, né? Ele tem que valer o quê? 15. Então, eu tenho que lembrar que esse número 1 eu emprestei aqui do 7 para o 5. Então, aqui eu tenho 15. Então, esse número 1 aqui tem que ficar na minha cabeça. Eu tenho que pensar, opa, eu vou emprestar para o 5 uma dezena, para que aqui eu possa ter, daí eu possa retirar o valor para ficar com o que eu vou ter no resultado final, que nesse caso é o número 8. Então, pense lá com a professora um pouquinho, que número que eu tenho que... Tenho 15, ótimo, beleza. Que número que eu tenho que retirar do 15 para encontrar
8. Eu tenho que retirar algum número do 15. Que número que eu tenho que retirar? Ou então somar 8 com alguma coisa para chegar no 15 também. Poderia ter essa ideia da adição, né? Somar alguma coisa ao 8 para chegar no 15. Também dá. Seria quanto? Isso, 7. Então, 15 tirando 7 sobra 8. Muito bem. Então, esse 7, o que aconteceu quando eu tirei o 7 lá? Emprestei 1 do 7. Então, o 7 ficou quanto? 6. Então, esse 6 aqui não está lá. Mas eu tenho que me lembrar dele. Lembrar que esse 7 não é mais 7. Ele virou 6 porque eu tive que emprestar 1 para o 5 para que eu pudesse encontrar resto 8. Tá bom? Então, eu tenho que lembrar disso. Ele não pede para a gente substituir o 6 aqui no 7, mas a minha cabecinha precisa lembrar disso, beleza? Muito bem. Então, agora vamos fazer lá. Eu tenho 6, tirando alguma coisa para sobrar 8. Opa, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na vez passada. Eu vou ter que tirar 1 da centena e agrupar aqui na dezena para ficar com 16. 16 que eu vou retirar alguma coisa para encontrar 8. Bem, eu tenho 16, vou retirar quanto para sobrar 8? Pense lá um pouquinho. Que número que a professora tem que retirar do 16 para sobrar 8? Olha, não, vamos pensar aí na metade, né? Ó, metade que é 8. Então, eu tenho 16, retiro 8, né? Vamos pôr de ponta cabeça aqui não, né? Vamos colocar assim. Então, eu tinha 16, retiro 8 e sobram 8. Muito bem. Agora, vamos para o lado de cá. Opa, aqui é 9. Mas a gente tem que lembrar que a gente não está trabalhando com o 9 em si. Com quem que a gente está trabalhando agora? Eu emprestei, ó. Lembra que nós tínhamos aqui emprestado, ó, 1 aqui? Que ficou o 9, tirando uma centena, agrupando com a dezena, ficou 16 dezenas. Então, agora o 9, ele não pede para a gente trocar, mas a gente tem que pensar que o nosso 9 não é 9, agora ele vale quanto? 8. Então, esse 8 tem que estar na minha cabeça, eu tenho que imaginar lá que o 9 não é 9, agora é 8. Bem, 8, tirei alguma coisa para sobrar 3. Quanto que eu tirei para sobrar 3 do 8? Isso, eu tirei o 5, muito bem. Então, o 975 menos 587 são 388. Vamos ver lá na nossa resposta se nós acertamos? Vamos ver? Ó, tudo isso que a gente fez, né, de emprestar, tá aparecendo ali, ó. Tá? A gente tem que pensar nessa possibilidade de tirar o número de baixo do número de cima, mas na condição de fazer os agrupamentos para a gente poder ficar, né, fechar aí na nossa ideia da operação correta. Muito bem. Bem, agora nós vamos para o nosso último desafio. O nosso último desafio é o desafio da flor aditiva, que a professora vai mostrar aí para vocês, vai aparecer na telinha para vocês daqui a pouquinho, a flor aditiva. Então, a flor aditiva consiste, né, a gente colocar 3 números nesses espaços que estão vazios aí na flor, para somar um número que vai estar dentro da flor. Bem no miolo da flor vai ter um número. E a gente vai ter que procurar números que somados, os 3 juntos, vão dar o total da flor. Muito bem. Então, aqui na mesa da professora está o tabuleiro da flor aditiva. Vocês vão acompanhar aí comigo agora aqui na mesa da professora. Então, tá aqui a nossa flor aditiva, os 3 espaços vazios, né? São essas 3 pétalas. E no meio nós vamos ter o número 25. Agora nós vamos ter que pensar em 3 valores para a gente escrever aí aqui nas nossas tarjetinhas. 3 valores que eu vou somar para dar 25. Mas qual, professora? Como que eu posso? São 3 números. Se fosse 2, podia ser 20 mais 5. Poderia, mas não pode ser só 2, tem que ser 3. Então vamos pensar assim. Primeiro, podemos começar com números redondos. Por exemplo, o 20 não é 10 mais 10? É, né? Então, vamos pensar assim, 20 é 10 mais 10. Então, a professora vai escrever 10 e 10. 10 e 10. Então, a professora já escreveu aqui, ó.
10 numa, 10 na outra. Quanto falta agora para chegar no 25? Para somar mais quanto? Isso, só faltam 5. Então, nós vamos escrever na nossa tarjetinha aqui o número 5 e fechamos o 25 nessa condição do desafio da nossa flor aqui. 10 mais 10 mais 5, 25. Mas, professora, e se eu quisesse 28? Vamos tirar o 25 daqui, vamos pôr o 28. Poderíamos ficar nessa condição do 10 mais 10 mais 5? Não, porque agora eu tenho 8, né? Não posso somar só 5. Eu teria que somar quanto aqui para fechar o 28? Isso, eu teria que somar mais 8. Então, o meu 5 viraria 8. Muito bem. Mas tem outro jeito de somar 28 além do 10 mais 10 mais 8, professora? Tem. Vamos pensar assim, ó. Se eu tirar um aqui, fica quanto do 10? Se eu tirar um dele, um valor aqui, uma quantidade do 10, vira quanto? 9. Então, a professora vai virar ele aqui, ó. Vai virar e vai escrever 9. Eu tirei um daqui, ó. Tirei, ficou 9. Agora, eu vou colocar esse 1 que eu tirei daqui aqui. Vai ficar quanto aqui? 11. Muito bem. 10 mais 1 é 11. Então, a professora vai escrever 11. E o 10 que eu tinha antes, mais 1, virou 11. Então, o 28 pode ser 11 mais 9 mais 8. Fechou? 28. Então, eu posso trabalhar com essa ideia do desafio da flor aditiva fazendo essas somas, ok? E se fosse um número maior, professora, e se fosse número 60? Ah, o 60 é maior, né? Podemos pensar em 3 quantidades para somar 60. Ah, pode ser números inteiros e iguais? Pode. Vamos lá. Vamos começar lá. Quanto eu posso somar 60 com 3 números iguais? 21. Qual é o outro número? Isso, 20 de novo. E qual é o terceiro número para ficar igual? Isso, muito bem. É próprio 20. Então, eu posso somar números iguais nesse desafio? Posso. 20 mais 20 mais 20. Não fechei? 60? Fechei. Poderia fazer outras composições aqui. Poderia ser o 20, se eu tirar o 10 de um dos 20 e colocar no outro. Ah, tirei 10 daqui. Então, se eu tirei 10 daqui, o 20 vai virar 10. Vou pôr o outro 10 que eu tirei de lá aqui. O 20 vai somar mais 10, vai virar 30. Posso fazer assim? 30 mais 10 mais 20? Posso. Fechou 60? Fechou. Então, veja, o que a professora está mostrando nesse desafio da flor? Que o número que eu tenho, qualquer ele que seja, eu posso fazer ele em pedaços, tantos quantos eu quiser. No caso aqui, a professora está trabalhando com 3 pedacinhos, né? 3 parcelas. Então, eu posso flexibilizar esse número, deixar ele, compor ele de outras maneiras. A gente sabe que o 60 pode ser 50 mais o 10, 40 mais o 20, mas agora eu estou trabalhando com números de 3 parcelas, então eu vou ter que pensar em 3 partes para aquele número que eu quero. E isso é flexibilizar o nosso pensamento. Então, quando a gente trabalha com essas ideias, né, de compor números grandes, aqui a professora pegou 60, 25, 28, mas poderia ser 120, 150, 530, né? Eu vou pensar em números maiores, compondo assim com frações, com partes desse número, né? Vou fracionar, eu vou pegar um pedaço dele, um pedaço do outro, que pode ser pedaços iguais, pode ser pedaços diferentes, não tem problema, contanto que na soma total feche aquele número que eu quero. Quando a gente pensa assim com a nossa cabecinha, a gente consegue flexibilizar o nosso pensamento numérico. E quando a gente consegue flexibilizar o pensamento numérico, o que é isso, professora? Flexibilizar. É deixar ele flexível, ou seja, pensar em outras possibilidades para compor números. Isso é flexibilizar o nosso pensamento numérico. E é importante que a gente aprenda a fazer isso para usar em diversas partes aí de cálculo da matemática que a gente pode precisar deles. Então, a gente amplia o nosso repertório se a gente começar a flexibilizar o nosso pensamento numérico. Ok? Combinado? Ó, mais uma dica que eu dei para vocês aí na aula de hoje, né? Essa flexibilização do nosso pensamento para poder fazer operações. Isso nos ajuda e muito, ok? Bem, meus amores, a gente já está, né, chegando aí no final da nossa aula. A gente podia trabalhar aí com mais números, mas não vai dar tempo, a gente já está chegando já no finalzinho. E tudo isso que a gente fez foi para
chegar no nosso objetivo. Qual era o objetivo da nossa aula? Vamos ver aí? Efetuar adições e subtrações em contexto de desafios numéricos para ampliar nosso repertório de cálculo, né? No caso aí, cada um de nós. E para você ainda treinar um pouquinho mais nessa situação da nossa temática da aula de hoje, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver qual é? Então aí nós temos as 4 pirâmides, né? Eu quero que você preencha essas 4 pirâmides aí, pensando nas possibilidades de erguer, né? Lembrando que a soma dos dois números próximos, né, que estão um do lado do outro, é o resultado daquele que fica sobre eles, do tijolinho que está sobre eles, né? Isso a gente já aprendeu na aula de hoje. Então completa aí as 4 pirâmides numéricas para a gente poder, né, atender a nossa tarefa, ok? E não esqueça que as tarefas, as correções estão todas lá no blog da professora, tá? Vai lá, pega lá para corrigir, pede ajuda para o pai, para a mãe, ou vai lá, pede ajuda para a professora também, para ela poder ajudar vocês. Beleza? Não esquece. Acessa lá que vocês vão encontrar, além das tarefas corrigidas, essas atividades que a professora fez aqui na mesa, com essas continhas e a flor aditiva, vai estar lá também disponível para você fazer o download e fazer em casa, treinar um pouquinho mais, tá bom? Então, acabamos a nossa aula, a gente tá já, né, dando tchau para vocês, mas a gente vai se ver lá na próxima aula, isso mesmo. Um beijinho e até lá! Vem aí, História. Bom dia, alunos e alunas do 4º e 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas. Observem o que nós temos na nossa bancada aqui hoje. Já consegue ter uma ideia sobre o que iremos falar? Bem, então não vamos nos prolongar e vamos comigo realizar a leitura do objetivo da aula de hoje? Vamos lá, sem preguiça, lendo junto comigo, bem bonito. Objetivo da aula: identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação. Ah, mas já estava na cara mesmo, né? Que o tema da nossa aula seria esse. E o tema propriamente dito será este aqui: da cultura oral à era digital, comunicação impressa. Nossa, mas o que será que é esse tema? Bem, da cultura oral, nós já tivemos uma aula sobre memória, sobre transmissão oral. Lembram dessa aula? Então, nós já vimos algumas questões aí sobre comunicação oral. Era digital, diz respeito ao que será? A era digital é quando se inicia a digitalização, se inicia a maneira com que o homem consegue salvar as memórias, as histórias, as tradições de diversas maneiras que nós vamos ver aqui na aula de hoje. E nós vamos poder ver esta evolução da era digital. E também aparecerá na nossa aula a comunicação impressa, que é quando os textos começam a ser impressos no papel. Então, vamos iniciar nossa aula. Quero que vocês vejam comigo aqui o que é comunicação, como que nós podemos definir comunicação. Observem essa imagem ali. O que aparece ali? Várias pessoas e elas estão interligadas, estão percebendo? Então, a comunicação serve exatamente para isso, para as pessoas interagirem entre elas. Porém, tem uma questão bem importante na comunicação, é que quando eu falo, eu preciso que a pessoa com quem eu estou me comunicando me entenda, senão não vai estar acontecendo uma comunicação. Querem um exemplo disso? Por exemplo, se eu chegasse aqui e começasse a falar em um idioma que vocês nunca ouviram falar, não conhecem, vocês iriam me entender? Nós estaríamos conseguindo estabelecer comunicação? Não. A mesma coisa também se eu chegasse com um documento impresso, entregasse para vocês, falasse que é muito importante, porém nesse documento só havia símbolos que eu entenderia, vocês não. Será que estaríamos tendo comunicação? Não. Então a base fundamental da comunicação é que as pessoas se compreendam entre elas. E isso pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é a comunicação oral, certo? A cultura oral, o hábito de
transmitir conhecimento, tradições através da oralidade já acontece há muito tempo, né? É uma das primeiras maneiras de comunicação. E agora nós vamos ler aqui algumas considerações sobre a cultura oral. A forma mais antiga de se conhecer histórias é através da oralidade. A história ouvida pela sua avó, cuja sua bisavó contou-lhe, e que hoje sua mãe lhe conta. Estão conseguindo recordar lá da nossa aula de transmissão oral, de cultura oral? Então, lá nós vimos várias crianças que contavam como que suas avós cuidavam das plantas medicinais ou de outras tradições que elas tinham em suas famílias. A cultura oral, ela permite que isso aconteça, permite com que a cultura de determinadas famílias vão sendo transmitidas lá de geração para geração. Outra consideração sobre cultura oral. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações o conhecimento de seus antepassados. Ou seja, isso que nós acabamos de comentar, as tradições vão sendo passadas de geração para geração, através da cultura oral. E uma outra curiosidade sobre a cultura oral é que para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar a sua ancestralidade. Ou seja, alguns grupos da nossa sociedade, eles não registram de outra maneira, nem em papel, nem gravado de outra forma, os seus registros. Então, a transmissão oral acaba sendo ali a única maneira de preservar toda essa cultura, preservar toda essa tradição. E agora eu trouxe um vídeo muito especial e quero que vocês prestem bastante atenção. Oi crianças, tudo bem? Meu nome é Larissa e essa é minha avó Elizabeth e a gente vai contar um pouquinho sobre a história da radiola. Vocês sabem por que ela tem esse nome? Porque aqui é um rádio e aqui é uma vitrola ou toca-discos. Infelizmente ela não funciona mais, mas a gente conservou ela como móvel porque ela tem um grande valor sentimental para nossa família. E agora a minha avó vai contar um pouco sobre a história dela. Já. Por que o valor sentimental? Porque meu esposo, ele tinha uns amigos, nós fazíamos cortinas, então eu sempre ia levar cortina na casa deles, vocês não eram amigos, eu não lembro o nome deles. Ela era a Dona Paula e eles eram gerentes da Antártica, era um senhor muito simpático, e eles tinham essa radiola. E um dia, quando meu marido foi colocar umas cortinas para ele, eles falavam se ele queria essa radiola, porque é uma coisa muito, assim, uma relíquia que eles tinham. Mas eles queriam dar para uma pessoa que fosse muito querida, que eles admiravam muito. Então eu disse, então nós vamos dar para o senhor, seu Schneider. Daí ele ficou todo feliz, trouxe para casa, e só que em casa não sei quantos anos, tem acho que mais de 40 anos que ele já está com a gente. A idade da radiola eu nem sei, acho que eu não tinha nem nascido ainda para fabricar. Isso que eu sei um pouco. Trouxe muitas alegrias pelos discos que nós punhamos ali, quando nós estávamos costurando. Muita coisa bonita que deu para nós assistir junto, dancemos. Foi o aniversário da minha filha de 15 anos, eles tocaram essa radiola, muito linda, foi a peça mais linda que eu vi, porque era uma coisa assim uma coisa mais natural, uma radiola assim. Então é isso aí. Nossa, tem muita história para contar dessa radiola. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. Tchau! Tchau! Crianças, nós acabamos de presenciar aqui um momento, né, de cultura oral. Ou seja, a dona Elizabeth, que é a mãe de uma professora lá da Escola Ruth, a professora Claudete, inclusive foi a própria família que fez esse vídeo. A dona Elizabeth está ali em um momento com a neta dela, Larissa, que ela está contando, né, sobre essa relíquia que é a radiola e como que foi parar para a família dela, essa radiola, e de que maneira se manifestou essa alegria lá na família dela de receber. Então, nós pudemos presenciar este momento, né, de transmissão ali de cultura oral. Legal? Então agora nós vamos para a história da imprensa, né? Para a impressão no papel. Então, a história da imprensa, ela começa com a China lá no século II.
porém não era exatamente no papel, era uma espécie de pergaminho que eles utilizavam naquela época. O papel, propriamente dito, vai surgir só lá no século XV, na Europa. Na imagem aqui que nós temos, aparece Gutenberg na oficina dele de produção ali. Observem que ele está com uma espécie de jornal na mão, né? Realizando essa produção da imprensa. E ao lado nós temos o livro mais antigo já produzido em papel impresso, certo? Essa daqui é uma Bíblia de Gutenberg e foi produzida em meados de 1450. Olha só quanto tempo faz. Ela está guardada na Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a história do jornal começa em 1808, com a criação da Gazeta do Rio de Janeiro. Então, demorou ainda um longo período para chegar o jornal aqui até o nosso país. E na nossa cidade, quando será que surgiu? Já ouviram falar desse jornal aqui, O Progresso? Este foi o primeiro jornal aqui na cidade de Ponta Grossa, em 1907. Essa réplica está guardada lá na nossa Casa da Memória. E aqui nós temos o Diário dos Campos. O jornal O Progresso depois se transforma no jornal Diário dos Campos que nós temos em circulação até hoje. Outro jornal que nós temos em circulação na nossa cidade é o jornal Diário da Manhã. Continuando, né, nessa cultura impressa, nessa comunicação impressa, nós vamos ter o surgimento da revista. Aqui no Brasil, a primeira revista foi O Cruzeiro, em 1928, e depois a Manchete, em 1952. E a principal diferença do jornal para a revista era exatamente as ilustrações, porque nessa época a televisão ainda, né, artigo de luxo, não era todo mundo que tinha acesso, então a revista que trazia essa imagem, esse colorido para os leitores, diferente do jornal. O jornal tinha mais a questão dos classificados, era mais texto propriamente dito, e a revista o contrário, eram mais imagens, por isso esse diferencial. E agora o nosso próximo meio de comunicação nessa viagem assim do tempo, nessa evolução. Vamos ver qual que é? Então chega na bancada aqui comigo, que o próximo meio de comunicação que nós vamos ver é este aqui, olha lá, estão reconhecendo? Esse é um rádio bem antigo, estão vendo lá? E ele funciona ainda, pessoal. Vamos ver? Vou tentar ligar ele aqui. Opa, deixa eu tentar sintonizar. Quero ver se eu dou sorte, consigo? GE marca a diferença na durabilidade. Prefira sempre geladeira. GE é qualidade, é garantia. GE é liderança mundial de geração a geração, é geladeira. Olha, pessoal, a gente acabou de ouvir uma propaganda, né? Reconheceram? Eu vou mostrar para vocês aí na telinha sobre o que está falando essa propaganda, tá? Era uma propaganda da geladeira GE. Estão vendo lá? Me conta se alguém tem essa geladeira em casa, se já viu, né? Na casa de uma avó, de repente, já viu essa geladeira. É um modelo bem antigo. E o rádio, né, era usado para comunicação, para fazer propaganda, para as radionovelas que nós já vimos em uma aula aqui, lembram? Também para falar das questões políticas do nosso país, ou seja, era sim uma fonte de informação muito valiosa naquela época. Continuando então na nossa viagem do tempo, na nossa evolução dos meios de comunicação, o próximo da nossa lista é este daqui, esses dois, né, no caso. E o telefone, né, que também foi um importante meio de comunicação, mas que assim como a televisão era um artigo de luxo, não eram todas as famílias que tinham acesso ao telefone naquela época. Diferente da nossa atualidade, né, pessoal? Porque eu tenho certeza que muitas famílias agora têm acesso ao outro aparelho que veio depois do telefone, que foi o celular.
tivemos o primeiro aparelho de celular, né, de telefonia móvel, que ele poderia ser transportado em 1973. Era muito diferente dos celulares que nós estamos acostumados hoje, né? Ele era grande, pesado, tinha uma antena grande, bem diferente dos atuais, que são leves, finos e smart. Naquela época era só para ligação mesmo. Então a acessibilidade a esse aparelho aumentou e com isso a possibilidade de comunicação aumentou muito também. O próximo meio de comunicação da nossa lista é a televisão. A primeira televisão surgiu lá em 1928 e ela levou muitos anos para ser preparada e conseguir ser realizado esse projeto e se ter a primeira transmissão de TV. E nesta época a imagem era muito diferente do que nós estamos acostumados hoje, né? Além de ser preto e branco, a questão da qualidade, do áudio, era tudo muito diferente. E muito diferentes, né, do que a gente está acostumado a ver hoje na TV. Então foi todo um processo de evolução até chegar na maneira como nós estamos aqui nos vendo hoje. Continuando então, outro meio de comunicação muito importante é a internet, que surgiu em 1988 aqui no Brasil. E observem esta imagem, ela está propondo lá, né, bem a questão da comunicação, é o nosso país e ele está todo interligado ali também. Ou seja, a internet ela tem essa capacidade de promover a comunicação não só entre o país, mas entre o mundo inteiro. E para que isso aconteça, é necessário também uma importante ferramenta de comunicação, que é a nossa próxima da lista agora, que é o satélite. Então, o satélite ele fica na órbita da Terra, certo? Fica lá flutuando e o que ele faz? Ele transmite informações como se ele espalhasse as informações pelo planeta, pelo mundo. Ele transpõe essas informações. Então, ele recebe informação de um local e transpõe para outro local. Para isso que servem os satélites de comunicação. O primeiro satélite foi lançado em 1962 pela NASA. Então, eu queria agradecer a participação de vocês e convidar vocês a darem uma olhada aqui na nossa bancada. Nós vimos o rádio. Eu trouxe aqui também um exemplar do Diário dos Campos, que é, né, o jornal mais antigo da nossa cidade. E olha só essa preciosidade, esse telefone no modelo bem antigo. Ele tem aqui, né, os botões para a gente fazer a ligação, mas ele permanece com esse modelo antigo para, né, fazer a gente relembrar de como eram os primeiros telefones. Então, quero agradecer muito a participação de vocês e espero vocês na nossa próxima aula. Até mais! Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos mais uma aula de arte, mas antes de começar, eu quero pedir para vocês observarem essa imagem que está aparecendo na tela. Vamos fazer a leitura dela? Bom, podemos ver que é uma ilustração, ou seja, um desenho. Vemos duas crianças bem no meio e elas estão em frente a um livro, lendo uma história. Também dá para observar que várias coisas estão saindo de dentro do livro. Planetas, balão, bola, animais, brinquedos e até um pirata. Mas pare e pensa um pouquinho. Quando nós abrimos um livro, a mesma coisa acontece? Várias coisas saem de dentro dele? Ah, claro que não desse jeito como no desenho, não, né? Mas não quer dizer que isso não aconteça. A imagem representa o universo novo que a leitura nos proporciona. Através das histórias dos livros, podemos viajar para vários lugares diferentes e conhecer muitas histórias e personagens que sempre nos ensinam algo. Nos divertem, nos causam espanto, enfim, as histórias abrem novos horizontes para a nossa imaginação e nos permitem viajar. Sendo assim, o objetivo da nossa aula de hoje é o de ouvir e compreender que as histórias podem ser contadas de diversas formas e que podemos, inclusive, transformá-las em teatro.
eu quero que vocês prestem muita atenção na história que vai ser contada. O aniversário da bruxa Kika, da autora Léia Cassol, que nasceu no município de São Miguel do Iguaçu, do Paraná. Ela é escritora e contadora de histórias. Observem a fotinho dela na tela. Léia Cassol entrou no universo da literatura pelas histórias que o pai lhe contava quando era bem pequena. Depois, quando foi para a escola, encontrou uma professora que a encantou com as histórias que estavam nos livros. Além da autora que escreveu a história, existe ainda as ilustrações que foram feitas por Giana Lorenzini. Ela deve ter se divertido muito ao desenhar e dar vida aos personagens e situações. Bom, agora que já conhecemos a autora, a ilustradora do livro, podemos começar com a nossa história. Vamos lá? Esta é a bruxinha Kika, uma bruxinha diferente. Ela adora dançar rock and roll e comer cachorro quente. Hoje é aniversário da Kika e a festa será no porão. A mãe dela faz a comida e ela a decoração. Esta é a bruxa mãe. Ela está fazendo um bolo de aranha bem gostoso, docinho de cocô de barata e suco de sapo verde espumoso. A bruxinha Kika é comilona e não sai de perto do fogão. Fica lambendo a colher e a mãe dela resmungando: bruxinha Kika, vem encher os pulmões! Mas ela não tem jeito. Essa bruxinha é uma figura. Passa o dedo na panela. Docinho de cocô de barata, que delícia! Loucura! Filha, olha essa Ruth! Por que não come esse chicharrão? Larga essa panela de docinho e vai terminar a decoração! A bruxinha desceu pro porão, deixou tudo enfeitado, pendurou balões e arrumou a mesa. Ficou tudo com cara de mal assombrado. Depois, ela foi se arrumar, vestiu uma roupa legal. E os convidados eram o monstro da língua azul, o cachorro velho pra chuchu, o vampiro doidão, o bicho papão e o esqueleto, rei do rock and roll, e mais um montão de convidados estavam chegando. Trilegal, alto astral, na hora da festa só alegria. Cantar parabéns, apagar as velhinhas, era o que a galera queria. Mas cadê a bruxinha Kika? Ah, que peninha! Ela dormiu embaixo da mesinha. Muito bem, que legal! Quem será que representou a bruxinha Kika? Pensa aí! Ai, ai, ai! Quem que é? Muito bom! É a professora Tatiana! E a bruxa mãe? Quem será que é? Pensa aí! Olha, crianças! É a professora Milene! Eu? O que eu fui? Quem falou, narradora?
Acertou! Então, crianças, isso é teatro, é dar vida às histórias. No caso aqui, da bruxinha Kika. Legal, não é mesmo? E festa! Aniversário me lembra música, que é outra linguagem da arte, muito utilizada em encenações. Venha, professora Milene, você me ajuda? E agora vocês vão participar dessa festa, dessa música. Toda vez que falar bruxinha diferente, vocês vão fazer assim. Quando falar rock and roll, pega a guitarra, isto. E quando falar cachorro quente, no quente, uma palma. Vamos treinar? Vamos treinar? Vamos. Essa é a história de uma bruxa diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. Aqui que é uma bruxinha diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. Conseguiram? Agora, vamos pra valer? Vamos. Essa é a história de uma bruxa diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. Aqui que é uma bruxinha diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. Hoje é aniversário da Kika e a mãe dela está fazendo um bolo legal. Faz de conta comigo! Hoje é aniversário da Kika e a mãe dela está fazendo um bolo legal. Bolo de aranha bem gostoso. Ui, por que nesse aniversário tem bolo de aranha? Por quê? Ela é bruxa. Se é bruxa, pode. Aí, hoje é aniversário da Kika e a mãe dela está fazendo um bolo legal. Bolo de aranha bem gostoso, docinho de cocô de barata. Ui, que nojo! Ui, por que tem docinho de barata nessa festa? Porque ela é bruxa! Então, se ela é bruxa, pode! Hoje é aniversário da Kika e ela está fazendo um bolo legal. Bolo de aranha bem gostoso, docinho de cocô de barata. Olha o suco! Suco de sapo verde fumegante. Ui, o que foi que você falou? suco de sapo verde fumegante. Ui, que festa horrível! Eu não vou nessa festa. Só comida de bruxa! Ah, é bruxa então? Pode! Hoje é aniversário da Kika e a mãe dela está fazendo um bolo legal. Bolo de aranha bem gostoso, docinho de cocô de barata. Olha o suco! Suco de sapo verde fumegante, pastelzinho de asa de morcego. Lembra-me, é festa de bruxa. É. Ainda aí? Pode! E agora? Será que vocês conseguem desde o começo? Será? Será? Eu acho que consegue. Quero ouvir daqui. Vamos Prepara! Essa é a história de uma bruxa diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. Aqui que é uma bruxinha diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. Hoje é aniversário da Kika e a mãe dela está fazendo um bolo legal. Bolo de aranha bem gostoso, docinho de cocô de barata. Olha o suco! Suco de
sapo verde fumegante, pastelzinho de asa de morcego. Yeah! Essa é a história de uma bruxa diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. A Kika é uma bruxinha diferente que adora rock and roll e comer cachorro quente. Uau, que legal! Mas e cadê o aniversariante? Venha, bruxa Kika, teu aniversário! Parabéns para a Kika, é aniversário de bruxa, tudo tão diferente, muita gente contente. Viva a Kika! Viva! E vamos então para a mão na massa? O que será que nós vamos fazer, professora Milene? O que será? Ai. E para a gente poder colocar a mão na massa, vocês vão ter uns segundinhos para estar separando alguns materiais. Vocês receberam lá na escola uma folha. Nessa folha tem os personagens principais, que é a bruxinha mãe e a bruxinha Kika. E alguns dos elementos que tinham na mesa. O bolo, o copinho lá, o suco e o docinho, certo? E pra gente poder incrementar esse nosso teatro, esse nosso cenário, para poder brincar de teatro, vocês separam lá um rolinho de papel higiênico, uma caixinha, pode ser qualquer uma, né, que vocês têm em casa, ou uma outra embalagem, certo? Nada de comprar nada, ok? Combinado? Tesoura, lápis de cor, cola, enfim, e materiais que possam deixar esse nosso teatro, essa nossa atividade bem divertida, certo? Então, separa lá! Separaram tudo? Então vamos para a mesa para a gente trabalhar e colocar a mão na massa? Vamos lá? Vamos lá! Olá, prof. Estamos agora na mesa, né? Isso, vamos lá. Então, lembra que eu falei para vocês da caixinha? Ó, eu separei aqui essa caixinha. Vejam lá. Uma caixinha aqui de café. Né? Que eu tinha, ó lá. Pode ser qualquer uma, pode ser maior, menor, tanto faz. Aí eu peguei um papel que eu tinha, um papel de embrulho, e já comecei aqui a embrulhar ele, por causa que nós temos tempo curto na TV, né? Que vocês podem fazer do que vocês tiverem. Caso vocês não tenham papel para embrulhar, tá bom? Não tem problema deixar assim, né, professora Milene? Não tem problema. Não, porque é aniversário de bruxa mesmo, né? Pode ser tudo diferente. Então ali na aula, o teatro, ele foi ensinado. Aqui nós vamos fazer teatro também, professora Milene? Vamos, mas com objetos, né? Vamos construir aqui os personagens. Isso, com desenhos, pintando. E olha, o Durex tá, como diz, tá brincando comigo, acho que ele também tá querendo férias. Vamos lá, olha lá. Deixa eu fechar aqui. Tá quase no fim do ano já, tá bom? Aí, agora deu certo. Esse aqui vai ser a nossa mesa do aniversário. Combinado? Daí vocês podem enfeitar a mesa do jeito que vocês quiserem. Lembram que tinha o bolo de aniversário? Vocês lembram do que era o bolo de aniversário lá da bruxinha? Era bolo de aranha, né? Ui, que horror! Mas como era aniversário de bruxa, podia, né? Podia. Ó, vou desenhar aqui algumas aranhinhas. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Tô fazendo aqui com lápis de escrever. Vocês usam o material que vocês têm disponível, tá bom? O importante é se divertir. Aí vocês podem pegar giz de cera, lápis de cor,
Eu vou pintar o meu de marronzinho aqui. Eu vou fazer rapidinho, por causa do nosso tempo. Aí vocês fazem bem devagar, caprichado. Quem tiver canetinha, ó, quem tiver canetinha pode estar passando por cima aqui da aranha, ó, pra enxergar melhor. Se quiser inventar outro tipo de bolo, vocês podem também, tá? Vai da criatividade de vocês, certo? Depois que vocês fizeram lá o bolinho de vocês, fiz rapidinho aqui o meu bolinho com as aranhas. Vocês vão recortar, respeitando aqui as linhas, tá? Que as linhas dão forma ao nosso desenho, que no caso aqui é o bolo de aniversário. Pode fazer a vela também, né, professora May? Esqueci da vela. É mesmo, dá pra fazer a vela. Esqueci aqui, já desenho, ainda bem que eu não recortei ainda. Aqui, deixa eu fazer uma velinha aqui, rosa. Uma velinha de aniversário. Deixa eu ver mais aqui, fazer a chaminha do aniversário aqui. Olha só, as luzinhas. Vamos lá. Aí eu recorto. O que mais será que tinha na mesa do aniversário? Ah, eu já deixei pronto aqui, ó. Já deixou pronto, mas como é que você é rápida? É mágica de bruxa. Mágica de bruxa? Daí tem uma abinha aqui, vocês viram? Tá escrito dobrar e colar. Então vocês vão dobrar aqui. Ó, nossa mesa tá abrindo ali. Ó, vão dobrar, daí ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí vocês vão pegar lá o durex ou a cola. Se não quiser colar para poder estar cada vez arrumando a mesa de formas diferentes, também pode, né? Vai da criatividade de vocês. A senhora May já arrumou aqui para mim. Aqui, ó, vou colar aqui no meio. Olha lá, professora May já Suco fez. de sapo verde, Ai. docinho de... Era de cocô de barata. De cocô de barata. Ai, mas como é aniversário de bruxa, pode! Aí vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem, tá bom? E tinha os personagens, quem que era, professora? A bruxinha. A bruxinha. A bruxinha tá aqui já, né? Ó, opa, cadê? Ah, é verdade, olha lá. Olha lá, por que eu pedi o rolinho de papel higiênico, olha só. Eu cortei no meio porque ela era menorzinha, já pintei e recortei, certo? Aqui tá a nossa personagem, a bruxinha Kika. E ó, só para vocês verem aqui, para vocês tomarem cuidado, aqui eu já pintei também, né? Usei as cores que eu quis aqui, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Aí com calma, se tiver dificuldade, pede ajuda, recorta, cuida desses pedacinhos menorzinhos que às vezes ficam, sabe, as perninhas para não tirar fora. Senão acaba cortando a perninha, né? Faz com calma, com cuidado. Olha só que bonitinha que ela ficou. Aí pega a cola ou o durex, tanto faz. Não põe muito porque não precisa, tá? Esse é só pra parar. E ó, o outro rolinho, ele vai ficar maiorzinho, porque ela é maiorzinha. Mas caso não tenha, queira aproveitar, não tenha outro rolinho, também dá pra colar no menorzinho. Olha que bonitinho. Ó, eles ficam de pezinho, pra poder brincar. E vão chegando os Olha convidados. só, vão chegando os convidados. Mas, professora, você é muito rápida, já fez tudo? Já louco! Aqui, né, professora, a gente colou a tampinha. É, olha lá. Ó, se Viu tiver só? tampinha também dá, né? Cola Olha. assim. Aham. Olhos. E lá na casa eles podem desenhar os convidados, né? Isso Usar a aí. imaginação, Pra desenhar fazer. os convidados da festa.
Até convidados diferentes que nem aparecem na história, né? Isso, vocês podem estar brincando e criando outros. Ó, eu peguei aqui também bonequinhos, ó. Deixa eu ver se aparece aqui no teu. Aparece, ó. Bonequinhos que podem estar chegando para nossa festa. Deixa eu ver, até tem um herói perto de você, professora. Tem, né? Olha quem chegou na festa, o Batman. O Batman! E olha só, olha que bonitinho. Então, vocês podem usar os objetos, o que vocês têm os brinquedos, né? E aí brincar. Combinado? Pode enfeitar a mesa. Isso. Né? E criou todo um cenário para esse teatro da bruxinha Kika, e contando essa história, viu? Isso. Que legal, contando a história de uma maneira diferente. Aqui na aula, nós contamos a história, nós sendo os personagens. Isso Agora, aí. os personagens estão aqui e vocês vão manusear, fazer a voz. Olá, bruxinha Kika, vá arrumar a sua festinha. Ai, ai, ai. Mas eu quero dançar, eu quero brincar de rock and roll. Ah, muito bem. E aí vocês criam as vozes, brincam, se divertem e então, como vocês puderam observar, a história que estava no livro saiu dela e se transformou numa encenação teatral. Como a professora Milene falou, interpretado com corpo, com pessoas e dessa forma aqui para vocês estarem brincando em casa. Feito? Combinado? Será que alcançamos os objetivos da nossa aula, professora Kelly? O que vocês acham? Eu acho que sim. Vamos ver? Vamos ver? E será que alcançamos então? Eu acho que sim. As histórias podem ser contadas através da encenação teatral e podemos fazer de conta que somos as personagens das histórias e assim criar um teatro? Mas com certeza! Viram tudo o que aconteceu ali, as representações que foram feitas, tanto pelas professoras, como depois vocês podem fazer isso, como a gente ensinou aqui na aula. Viram só que legal? E o teatro dá vida às histórias representadas pelas personagens? Sim, né? O teatro vem trazendo os personagens mais perto de nós, a gente consegue conhecer eles melhor, né? Isso. As músicas podem ser usadas nessas representações? Lembram que a gente cantou lá na aula com a professora Tati, a professora Kelly, cantou a música do aniversário da bruxa Kika, né? Então as músicas também são usadas nos teatros. Então, nós sim atingimos os objetivos da aula. Muito bom! Que aula divertida essa, não é mesmo? Isso mesmo. E não podemos deixar de falar a nossa frase. A arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau! Tchau, tchau! Beijão!